Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à TV Evangelizar. Está começando o nosso programa Diálogo. É sempre o nosso encontro para Maringá, para mais de 40 cidades em canal aberto. Para você que também está aqui através das redes sociais, TV Evangelizar Maringá. Obrigado pelo seu carinho, que bom saber que você nos ajuda a fazer uma TV de qualidade. Um abraço para o senhor, para a senhora, para toda essa família linda que você tem. É uma alegria estar aqui junto com você nesta sexta-feira, finalizando este mês de junho, trazendo um tema muitíssimo importante. Eu vou falar sobre o tema já, mas antes a gente vai começar com oração, rezando com o nosso querido Padre Reginaldo Manzotti. É contigo, Padre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus da vida, Deus da paz, queremos pedir a paz e clamamos, Senhor, cesse esta onda crescente de violência nas cidades e no campo. Senhor, Deus da vida, protegei aqueles que estão ameaçados de morte. Protegei, guardai as vidas tão preciosas. Senhor, pedimos de joelho dobrado, coração contrito. Deus, tocai no coração dos governantes, das autoridades, da família, da escola e no coração de cada pessoa, para que se envolva nessa campanha da paz, na luta pela paz. Senhor Deus, pedimos, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, cesse essa onda crescente de morte. E é por isso, Senhor, que clamamos com fé. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal da violência. Livrai-nos do mal da morte. Livrai-nos de todos os perigos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus, por intercessão de Nossa Senhora das Graças, Mãe da Medalha Milagrosa, abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai o dia e que haja paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nossa Senhora das Graças, intercedei ao teu Filho Jesus pela paz. Mãe da Medalha Milagrosa,
rogai por nós. Paz e luz para todos. Amém. Obrigado, Padre Reginaldo, por essa bênção toda especial. É assim que a gente começa o nosso programa aqui na TV Evangelizar também, claro, junto com você que sempre está nos acompanhando e nos ajudando a levar a boa notícia por sobre os telhados. A TV Evangelizar é a TV da boa notícia. Que Deus abençoe sempre a sua vida. Já já eu vou apresentar os nossos convidados, vários convidados no programa de hoje, para conversar sobre um tema muito importante. Desde já, eu quero dizer para você que, em parceria com a dimensão sociotransformadora da evangelização, nós vamos falar sobre o uso e abuso de drogas, que estão inseridos na sociedade de forma histórica, em diversos momentos da transformação e evolução da sociedade. Porém, tem ganhado notoriedade devido ao crescente número de pessoas que fazem o uso e abuso de substâncias psicoativas. Outro fator que chama a atenção é que cada vez mais um número maior de crianças e adolescentes estão fazendo uso dessas substâncias. Segundo o Relatório Mundial de Drogas de 2022, cerca de 284 milhões de pessoas usaram drogas no mundo no último ano, enquanto mais de 38,5 milhões sofreram de transtornos associados ao uso de drogas. O uso indevido interfere gravemente na estrutura familiar e social. Está entre as causas de inúmeras doenças, de invalidez física e mental, de afastamento e violência social. Se faz necessário a compreensão de que todas as esferas municipais, estaduais, federais, igrejas e sociedade civil são importantes para acolher e tratar os dependentes de substâncias psicoativas. Considerando que a Organização das Nações Unidas, a ONU, estabeleceu o dia 26 de junho como Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas, desde 2022, a dimensão sociotransformadora da evangelização, setor social da Arquidiocese de Maringá, através da Frente de Apoio e Recuperação de Álcool e Outras Drogas, constituídas pelas comunidades terapêuticas católicas Casa de Nazaré, Mareve, Amaras, Recanto Mundo Jovem e Fazenda da Esperança, a Pastoral da Sobriedade e os movimentos do Amor Exigente e Cristo Te Ama, o Cristima, promove neste mês uma mobilização para a prevenção e combate ao uso dessas substâncias. Foram várias atividades que foram desenvolvidas aqui em nossa arquidiocese. Neste ano, com o tema Igreja, Espaço de Prevenção e Acolhida, a proposta é demonstrar o compromisso da Igreja com a superação da dependência química e recuperação dos vínculos familiares e sociais ao acolher, cuidar e dar oportunidade de vida nova a milhares de adolescentes, jovens e adultos, através da espiritualidade, do trabalho e da vida de comunidade. Sobre esse tema tão importante que nós convidamos você, depois que vai assistir também no YouTube da TV Evangelizar para mais de 2 milhões de inscritos, que você possa encaminhar, reproduzir, fazer com que essa mensagem chegue a muitos corações. O programa Diálogo está no ar, aqui na TV Evangelizar, e eu começo com a primeira matéria. Veja só. No mês em que é celebrado o Dia Internacional de Combate às Drogas, a Igreja Católica em Maringá está promovendo ações de conscientização envolvendo a comunidade e coordenações de pastorais e entidades ligadas ao tema que atuam na cidade e em municípios da região noroeste do estado. Esse trabalho de articulação das comunidades terapêuticas e de todo o trabalho que se faz na prevenção contra as drogas é fundamental. Aliás, eu estou agradecendo a Deus, porque, olha, depois de 34 anos aqui em Maringá, graças a Deus, apareceu um momento forte de articulação, porque assim seremos bem mais fortes no combate contra a droga e, mais do que tudo, seremos muito mais fortes no trabalho de prevenção. Como parte das atividades, a dimensão sociotransformadora da evangelização promoveu uma roda de conversa com o tema Igreja, Espaço de Prevenção e Acolhida e reuniu integrantes da Frente de Apoio e Recuperação de Álcool e Outras Drogas para compartilhar as experiências vivenciadas em grupos pastorais
e entidades que promovem esse acolhimento. A gente trabalha com os vicentinos, a gente tem muitas famílias, né? Então a gente tem que estar sempre querendo aprender, né, para poder lidar com essas coisas. O que a nossa igreja está fazendo e que pode fazer mais para acolher os dependentes e seus familiares. Então é um momento assim de troca de mensagens, informações, tirar dúvidas e principalmente apresentar a nossa comunidade católica em especial que a nossa igreja não está parada, está trabalhando na prevenção, na recuperação e na reinserção social, um assunto também muito difícil de tratar. Essa é a nossa primeira matéria aqui no programa Diálogo na TV Evangelizar. Eu já tenho a alegria de receber aqui os nossos convidados. Padre Adacílio Félix, assessor eclesiástico da Amaras, Recanto Mundo Jovem, também pároco da Paróquia Santa Rosa de Lima, Iguatemi, já está aqui com a gente. Tudo bem, padre? Seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui. Também junto com a gente, Alexandra Sobrinho, coordenadora regional do Amor Exigente. Tudo bem, Alexandra? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Obrigada pelo convite e a oportunidade. Temos aqui também o Marcelo Henrique Leites Esteves, coordenador da Pastoral da Sobriedade. Boa tarde, Marcelo, seja bem-vindo. Boa tarde, que bom estar aqui com você para a gente tratar esse assunto muito importante, né? Isso mesmo, é por isso que a gente começa justamente falando deste mês, dessa programação do setor social da Arquidiocese de Maringá, que reúne a Frente de Apoio e Recuperação de Álcool e Outras Drogas. Essa união dessas entidades, de todos esses serviços que acontecem aqui na nossa arquidiocese é muito importante, né, padre? Com toda certeza, Rafael, porque a gente consegue reunir forças, né? Nós temos várias entidades que atuam nesse mesmo campo e somando com todos os profissionais das equipes técnicas que tem em todas essas entidades, trazendo pessoas que precisam de todos os cantos, de todas as faixas etárias, né? Também gêneros, para que a gente possa dar o nosso melhor, acolher e cuidar. Padre Adacílio está aqui junto com a gente, inclusive representando todos esses serviços da nossa arquidiocese, falando aqui, mostrando essa face social da nossa arquidiocese. A gente vai estar conhecendo um pouco mais. Padre, para a gente começar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho também desse trabalho como assessor eclesiástico da Amaras, do Recanto Mundo Jovem. Dissesse para quem está em casa qual é o trabalho que a entidade que o senhor representa, ela realiza. O Recanto Mundo Jovem já existe há um bom tempo, né? Eu falo que já é um jovem, já não é mais uma criança, um adolescente, porque ele foi fundado em 2000. E desde então começamos o trabalho com adolescentes e jovens, depois a gente continua com adolescentes, mas também nós trabalhamos com adultos. Então a gente acolhe um público masculino e com várias faixas etárias, com dependentes de vários tipos de substâncias psicoativas. E o nosso trabalho principal é acolher essas pessoas que perderam os vínculos, essas pessoas que precisam conseguir restabelecer equilíbrio na sua vida, para que ela possa voltar para casa como filho pródigo, voltou para a casa do pai, foi acolhido e foi festejado. Esse é um sonho nosso, porque nem todos têm mais o vínculo com a família. O nosso trabalho também é refazer esse vínculo, buscar saber quem é o pai, quem é a mãe, quem é a esposa, o filho, para que ele possa ter um lugar para chamar de seu novamente, porque muitos deles se encontram nas ruas, totalmente perdidos. Mas são profissionais, são pessoas que tinham uma família, são pessoas que tinham uma profissão e que podem voltar a contribuir também socialmente. Então a gente faz esse trabalho com toda a nossa equipe técnica, com psicólogo, assistente social, administrativo, cozinheira, músico, educador físico, enfermeiro, psiquiatra, enfim, todos os coordenadores. Nós temos toda uma gama de pessoas, de profissionais que atuam para fazer esse trabalho e de uma forma bem feita. Qual é a idade dos jovens que são atendidos? A gente começa a partir dos 12 anos, né? Mas não tem, dificilmente aparece alguém lá com essa idade. Eu lembro de um que apareceu já faz muito tempo, era lá de Foz do Iguaçu. Ficou uns 3 meses, depois ele partiu de volta. Ele disse que estava com saudade da família. A gente acolhe também a fala dele e encaminha de volta, né?
Mas, normalmente, a gente vai ter ali, quando tem adolescentes, você vai ter ele na faixa dos 17, 18, 16, mas a maioria está acima. Hoje, o nosso público, em grande parte, está acima de 25, 30, até os 40, por aí. Quantas pessoas estão sendo atendidas no momento? No momento, nós devemos ter lá uns 23. A nossa capacidade é um pouco mais, passa de 30, 34 pessoas a gente consegue atender. Mas sempre tem aquela rotatividade que a gente gostaria que não tivesse. Sim. Né? Mas, infelizmente, é assim. A pessoa ela vai e quando ela se sente um pouco melhor, ela fala, eu já posso voltar para a rua, eu já posso ir embora, eu já estou bom. Né? O Jaime até fala que eles tomam chá de já estou bom. Né? Então, já estou bom. E aí vai. E segue. E você não tem, porque é livre, né? Você não obriga ninguém a ficar. A gente cuida com amor enquanto está lá e torce para que eles possam fazer todo esse caminho. O Padre Adacílio vai ficar com a gente aqui durante todo o programa, falando das expressões aqui da nossa arquidiocese que realizam esse trabalho tão importante. Eu estou aqui com a Alexandra Sobrinho também, coordenadora regional do Amor Exigente. E quem está em casa, Alexandra, também quer conhecer um pouquinho mais do Amor Exigente. Queria que você contasse como que é esse trabalho, o que é o Amor Exigente. Bom, o Amor Exigente ele é um programa, né? O PAI, que a gente chama Programa de Amor Exigente. Ele está no Brasil já há 39 anos. Ele veio através do Padre Haroldo, que é um padre do México. Ele faleceu com 102 anos. Também existe essa comunidade ainda terapêutica em Campinas. E o objetivo dele era justamente apoiar as famílias para que essas pessoas que ficassem internadas na comunidade terapêutica pudessem voltar e justamente serem ressocializadas, ter novamente a sua família, seu emprego. E ele ficava muito frustrado porque a família não entendia a dependência química, não sabia como apoiar. E ele foi conhecer nos Estados Unidos esse programa, onde ele foi iniciado com um casal de psicólogos que tiveram as suas 3 filhas envolvidas com dependência química. E, a partir daí, então, esse casal de psicólogos começou a conversar com outros pais e entenderem onde nós erramos, né? O que nós fizemos que não conseguimos dar para os nossos filhos o melhor, aquilo que a gente tinha esperado. Então, nesses 39 anos, o Amor Exigente ele vem crescendo e ele veio com o objetivo de dar apoio às famílias com dependência química, né? Álcool e outras drogas. E, ao longo desses anos, ele veio se evoluindo também, né? Ele hoje trabalha com prevenção, né? Com a sobriedade, com sempre a tempo, que a gente fala que são os pais que estão sem ninho, né? E já estão com mais de 60 anos, os filhos foram embora, os netos estão por ali e eles estão meio perdidos. Também para jovens, para crianças e o Amor Exigentinho. Em algumas cidades do Brasil, nós temos o Amor Exigente até mesmo como disciplina, para ser ensinada enquanto amor com exigência e disciplina nas escolas. Então, são mais de 25 municípios que funcionam nesse moldes, né? E o Amor Exigente ele vem trabalhando nesses quase 40 anos com 4 pilares que são muito importantes, que a gente diz que é como se fosse o óbvio que foi organizado, mas são os princípios básicos. São 12 princípios básicos, onde nós trabalhamos um por mês, 12 princípios éticos, sempre na última semana do mês, a responsabilidade social, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, divulgando o que existe, dando para as pessoas a oportunidade de resgatar as suas vidas, salvar a vida das suas famílias, e a espiritualidade pluralista, que a gente aqui na Diocese de Maringá tem essa oportunidade, esse apoio e essa força. Nossos 5 grupos aqui em Maringá, eles acontecem em centros paroquiais que fazem com que a gente tenha a oportunidade de levar para as famílias conhecer o nosso programa e aplicá-lo semanalmente. Perfeito. Então, ele é aplicado através principalmente de reuniões, Rafael. São reuniões semanais de 2 horas, onde a gente trabalha, então, todo esse conteúdo e promove para essas famílias, principalmente que o nosso maior público são as famílias que estão com as pessoas internadas em comunidades terapêuticas e clínicas, para entender esse momento que essa pessoa internada está lá e, quando elas saírem, poderem ajudar.
né? Então, que era justamente essa frustração do Padre Haroldo. Então, a gente vem voltando pós-pandemia com essa parceria de novo, né, com essas comunidades terapêuticas, inclusive vamos retornar a fazer esse trabalho também de divulgação, para que eles entendam que eles não estão sozinhos e não estão perdidos, que é importante trabalhar a dependência química para toda a vida. Então, não é, a gente fala, né, só por hoje e para sempre, que eles precisam trabalhar e ter força. Então, o grupo de apoio, as metas semanais e toda essa espiritualidade, elas fortalecem a pessoa que está em recuperação para o resto da vida e a família, para dar esse suporte correto e adequado. A gente está conhecendo um pouco mais também sobre o amor exigente, e eu estou aqui também com o Marcelo Henrique, ele que é coordenador da Pastoral da Sobriedade. Marcelo, como que a pastoral está estruturada aqui na nossa arquidiocese? Qual é o trabalho que ela realiza? Conta pra gente. Então, boa tarde. Vou falar um pouquinho antes de chegar em Maringá. A Pastoral da Sobriedade, ela está fazendo 25 anos. Ela teve origem com Dom Irineu, bispo de Lins, que ele percebeu, sofreu, vamos dizer assim, que 2 sobrinhos deles, usuário de droga, acabou falecendo. Então, ele ficou indignado que, sendo da igreja, até um bispo, como ele poderia fazer de concreto alguma coisa. Então, ele teve a inspiração de montar a Pastoral da Sobriedade, que foi aprovado pela CNBB. Hoje nós somos um organismo da CNBB. E aí se espalhou para o Brasil todo, né? Nós temos mais de 1.500 grupos nesse país todo. E aqui eu vim do estado do Rio, vim para Maringá, e Deus me mandou com a missão de colocar aqui a Pastoral da Sobriedade aqui em Maringá. Já estou na pastoral desde 2004, sou pai de um dependente químico em recuperação, só por hoje em recuperação. E aí a gente está trabalhando nesse processo. Como é que funciona a Pastoral da Sobriedade? Né? Dizendo, é uma ação concreta da nossa Igreja Católica na prevenção e recuperação de dependência química e ajudando os familiares e seus dependentes. No início, se pensava mesmo na dependência química, mas nós sabemos que existem outros tipos de dependências e compulsões. Então, hoje nós atendemos tanto a dependência química como a dependência afetiva, jogo, vício e outras coisas. A pastoral é um grupo de autoajuda, mas nós atuamos em 5 frentes: prevenção, recuperação, reinserção social, intervenção e atuação política. Então, são frentes de trabalho. Nós estamos com 3 grupos de autoajuda na diocese. Nós temos um grupo em També, que funciona terça-feira às 20 horas, na matriz lá. Temos um grupo que funciona na paróquia São Mateus, às 20 horas também. E quarta-feira, às 20 horas, na Catedral, com um grupo novo que está funcionando. Também trabalhamos, como outros grupos, reuniões semanais, trabalhando com os 12 passos. Diga de passagem, esses 12 passos, na realidade, surgiram na década de 30, com nossos irmãos do AA, e a Pastoral de Sobriedade pegou esses passos e colocou a cada passo uma citação bíblica que é o ponto de nossa referência. Acreditamos que a recuperação da pessoa se faz tanto na parte física, mental e espiritual. Então, nós colocamos o texto da Palavra de Deus como norteamento, né? Então, como disse, nós estamos atendendo tanto familiares como dependentes. Trabalhamos todos juntos numa dinâmica própria, onde fazemos a dinâmica do amor e onde apresentamos o programa de vida nova. Se diz muito na questão da abstinência. Por que Pastoral de Sobriedade? Porque nós procuramos a sobriedade, não só a abstinência. A abstinência é o fato de você não estar usando uma droga, uma substância. Mas quando você procura a sobriedade, você vai entender que a droga não pode fazer parte de sua vida. Então, nosso foco é a sobriedade como um estilo de vida, um jeito de pensar, um jeito de agir. Eu costumo dizer que a sobriedade, na nossa definição, é o jeito cristão de vivenciar o evangelho, sabendo que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Veja que eu não falei nada sobre droga. A droga vai acabar entrando na sua decisão de vida, que não é uma boa entrar nesse caminho. A gente está conhecendo um pouco mais também sobre a Pastoral da Sobriedade. E antes de eu trazer uma matéria, padre, ouvindo aí sobre o início da Pastoral da Sobriedade, o Marcelo nos disse dessa preocupação do bispo, inicialmente, naquela época, de ver um de seus familiares envolvidos aí com álcool e droga.
E a gente recebe muitos nos meios de comunicação, pais, mães, dizendo, olha, meu filho está envolvido com drogas, meu filho está perdido no mundo da bebida. E a pergunta sempre é, por que comigo? Aonde eu errei? Igual esse bispo, meu Deus, eu como um bispo, tenho um familiar que... Como que o senhor pode dizer nesse momento para aquela mãe, para aquele pai que está nos assistindo, fala, poxa vida, meu filho, aonde será que eu errei? Por que será que ele entrou neste mundo? Padre. Teoricamente você não errou em nada. É que existem razões para que as pessoas possam caminhar por essa via. E essas razões, por mais que você entenda que aparentemente possa ter a ver com o mau exemplo de um, do outro e do outro, isso, nesse contexto, esse mau exemplo pode aparecer e te arrastar. Mas se você traz como herança a possibilidade de se envolver com as substâncias psicoativas, isso independe de você. Às vezes o pai e a mãe são extremamente equilibradíssimos, às vezes nem prova qualquer tipo de bebida alcoólica, e de repente o filho vai se envolver. Uhum. Agora, então, fala, da onde é que veio isso, né? Ah, mas aí são as más companhias, né? Aonde ele experimentou e dali ele migrou para um tipo de substância mais danosa. Tem outras razões que nós podemos chamar de heranças. Na psicologia você vai falar de banho de linguagem. Existem outras linhas que vai dizer que nós trazemos uma herança emocional. Tanto é assim, que se alguém, se o meu avô, se o meu bisavô, se os meus tios bebiam muito ou fumavam muito, eu preciso dar uma olhada para isso. Se eu não olhar para isso, a probabilidade é que eu, de forma bem inocente, comece a gostar desses tipos de espaço, de convívio com pessoas, ou de experimentar esse tipo de substância. Vai chegar no momento que eu estou totalmente refém dela. Então, não depende necessariamente do não ou do sim do pai ou mãe de plantão, ou do tio como bispo, né, de plantão. E não depende da religiosidade, né, era bispo, né, ou do profissionalismo, era psicólogo, por exemplo, né, não depende necessariamente disso. Existem razões para isto que a gente vai identificar na própria psicologia, o porquê as pessoas acabam se embrenhando por esse caminho. Então, agora, é claro que se você facilita, fica mais fácil o acesso. Quer dizer, se depende de um contexto, para encerrar, se depende de um contexto para eu entrar nesse caminho, eu posso não favorecer esse contexto. Uhum. Eu posso cuidar para que esse contexto não esteja ali presente. Perfeito. Alexandra, você disse que há 5 grupos aqui na Arquidiocese de Maringá do Amor Exigente. Esses grupos estão presentes em quais comunidades? Então, assim, reforçando que o Amor Exigente ele está no Brasil, como eu disse, há 39 anos, né? Nós pertencemos a uma federação, que é a Federação de Amor Exigente, onde também existem quase 1000 grupos, e também na Argentina e no Uruguai. Aqui em Maringá, pertencendo à nossa diocese, nós temos 5 grupos, 4 deles são à noite e 1 à tarde. Então, na segunda-feira nós temos na paróquia Santo Antônio, na terça-feira na paróquia São Francisco Xavier, Menino Jesus de Praga, na quarta-feira, que é o grupo do qual eu coordeno, é na paróquia São José Operário, na quinta-feira, na Divino Espírito Santo. Esses 4 são às 20 horas. E no sábado, às 16 horas, na paróquia Santa Maria Gorete. Além desses, a gente tem algumas cidades vizinhas, né? Então, eu represento o Amor Exigente enquanto regional Maringá. Então, no Brasil, existem as regionais, que representam as cidades num raio de 200 metros. Então, tem Vaiporã, tem Paissandu, Marialva, tem algumas cidades aqui vizinhas. E eu também faço parte da AMAEX, que é a nossa associação. Então, além de nós fazer parte da federação, a gente tem nós desde 2008 montamos uma associação
para dar apoio aos voluntários, coordenadores e também às famílias. Quando eles têm dúvida em relação à internação, grupos de apoio, que não são só do Amor Exigente, né? A gente fala também sempre isso. A gente também coloca que existem, né, o Christian, existe a Sobriedade, existem outros movimentos que também podem ajudar a família. Nem sempre eles se adaptam ao Amor Exigente, né? Sim. Assim como o inverso. Então, a gente também orienta psicólogos, psiquiatras, comunidades terapêuticas, clínicas. Então, essa associação ela serve para fazer a orientação para coordenadores, famílias, comunidade em geral e também a venda de materiais que a gente adquire da nossa federação. Então, a nossa associação ela funciona também na Paróquia Divino Espírito Santo. A gente tem uma sala lá que foi cedida e esses atendimentos são feitos à tarde e nós temos uma secretária. Que depois a gente pode deixar um contato também para vocês poderem procurar ajuda. Tá bom? Deixa o contato, então, agora, as formas de quem está em casa, que também nos acompanha pelas redes sociais, possa entrar em contato com vocês e se aprofundar. amorexigente.org.br, que é o da Federação. Nós temos o da Maex, que é maex@hotmail.com. Sim. E temos também o WhatsApp, Instagram, enfim, todas as redes sociais também, que eu posso deixar depois para vocês entrarem em contato. Perfeito. As redes sociais que a Alexandra passou para que você possa conhecer um pouco mais sobre o Amor Exigente. E, Marcelo, Pastoral da Sobriedade, vocês já estão presentes em quantas paróquias aqui na nossa arquidiocese? Então, na nossa arquidiocese, nós estamos em 3. Como eu falei, na São Mateus, na Catedral e lá na paróquia Nossa Senhora das Graças, em També. Nós temos a intenção de aumentar. Mas eu digo assim até que não estou muito preocupado em ter uma quantidade, eu quero ter qualidade, né? Minha amiga da Amor Exigente deve saber muito bem o que é isso, né? Um grupo para se manter precisa de persistência. Sim. Os agentes têm que ser persistência, porque nós estamos trabalhando com uma doença, dependência química, que atinge toda a família. E normalmente é o familiar que é o primeiro a procurar. E até eu brinco assim, olha, não terceirize o seu problema para mim. Eu vou ajudar você a resolver o problema, eu vou ajudar você a pensar e resolver o problema. Mas você tem que participar da solução. Passar o problema para nós, não dá. Eu digo, até brinco assim, pessoas não são como carro, que estragaram, leva para a oficina, você faz uma lanternagem e está tudo pronto. Assim. Não é assim. Né? Nossos amigos da comunidade terapêutica sabem muito bem. Eu vou levar lá para o Recanto Mundo Jovem, eu vou levar para a Casa de Nazaré, vai passar 9 meses, depois vai voltar outra pessoa. Bom, vai voltar com outros pensamentos, outras ideias, mas a pessoa está ali dentro, né? E precisa ter um acompanhamento. Por isso que é importante os grupos de apoio para, ao longo do período da pessoa estar sendo acompanhada lá na comunidade terapêutica, a família acompanha, seja na Pastoral da Sobriedade, seja no Christian, seja no Amor Exigente, não importa. Mas quando o dependente sair da comunidade terapêutica, ele tem que dar continuidade. Ele não pode achar, como diz o padre, já estou bom, né? Do já estou bom. Não existe esse já estou bom. A dependência química você vai ter que levar para o resto da vida e é só por hoje mesmo. Então, por isso, os grupos de autoajuda são importantes para manter a sua sobriedade, né? Então, é um trabalho contínuo, um leão por dia, como diz o pessoal, mas não pode desistir, né? Então, mãe, pai, você, e eu falo como pai dependente químico, eu sei muito bem o sofrimento de um pai que passou mais de 10 anos na luta com o filho para ele se largar essas drogas, né? E eu fiz muito essa pergunta, por quê? Por quê? Eu sou da igreja, eu participo, por quê? Aí eu entendi que tinha que parar de perguntar por quê, e eu respondi, para quê? Para que eu enfrentasse o problema com a minha fé, com o apoio da igreja. Graças a Deus, a Pastoral da Sobriedade veio me acolher. E hoje eu faço esse trabalho, como diz, desde 2004, e hoje estou como responsável também do Regional Sul 2. Todo o Paraná também está comigo aqui nessa batalha, nessa luta aí. Por gentileza, Marcelo, passa para a gente como que o nosso amigo, a nossa amiga que está em casa, nos acompanhando, pode conhecer mais sobre a Pastoral da Sobriedade. Bom, nós temos um site da Nacional, que é sobriedade.org.br. Aqui, se você quiser, pode ligar para o meu telefone, eu mesmo estou atendendo, 44 9 9144 8275. Eu só não atendo de 10 às 7 da manhã. Tá certo. Nesse horário Mas nós nesse horário a gente atende, tá bom? Obrigado, Marcelo. Parabéns pelo seu trabalho, tá bom? Deus abençoe muito a sua missão. Obrigado, Alexandra, também pela participação
Deus abençoe seu trabalho. Eu que agradeço a oportunidade. O Padre Adacílio continua com a gente. Eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouquinho eu volto com outros convidados aqui na TV Evangelizar. Volto já. Programa Diálogo de volta aqui na TV Evangelizar. Obrigado por você estar aqui junto comigo. É sempre muito bom e ainda mais fechando esse mês, né, com esse tema tão importante. Depois a gente vai disponibilizar este programa no nosso YouTube da TV Evangelizar para mais de 2 milhões de inscritos, para que todos tenham acesso a esse conteúdo a hora que você puder, quiser rever, pegar os detalhes daquilo que foi dito, é só você entrar no YouTube TV Evangelizar Oficial, TV Evangelizar Oficial. Apresento aqui os convidados deste bloco que estão junto com a gente. Jaqueline, ela que é assistente social, coordenadora da Casa de Nazaré. Tudo bem, Jaqueline? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela presença. Também Rodrigo Cirino de Carvalho, assistente social do Mareve. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Rafael. Boa tarde para todo mundo. É um prazer estar aqui também. E o Sérgio Porto, coordenador do movimento Cristo Te Ama, o nosso Cristima. Boa tarde, Rafael. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui também, fazendo parte dessa família. A gente vai conversar com os nossos convidados na companhia do Padre Adacílio, mas antes eu quero que você assista essa matéria. Em 2012, a Pastoral da Criança e a Associação Evangelizar é Preciso selaram uma parceria, o Projeto Abracei, com o objetivo de unir forças entre as entidades na promoção do desenvolvimento integral das crianças nas comunidades, acompanhadas pela Pastoral da Criança. Uma parceria, podemos dizer assim, grandiosa, abençoada e bastante iluminada, porque ela faz muito bem. Criada em 1983 pela médica pediatra sanitarista doutora Zilda Arnes, a Pastoral da Criança atua em todo o Brasil. E é com o apoio da obra Evangelizar que a Pastoral da Criança pode atender mais de 10 mil crianças e suas famílias através de ações com solidariedade, acompanhamento e muito amor ao próximo. E uma das famílias atendidas é a da Vanessa, que mora nesta casa com os 3 filhos. Vanessa, qual que é a importância dessa ação que a Pastoral da Criança vem realizando? É o apoio que eles dão, a ajuda, né? O desenvolvimento da Sofia. E as doações que eles fazem que me ajudam bastante, que eu tô com os 3, né? De mãe solteira, né? E eu tô sem trabalho, né? Só com o Bolsa Família, aí me ajuda bastante. É uma família. As principais ações da pastoral são o acompanhamento de crianças de 0 a 6 anos de idade e acompanhamento de gestante por meio de líderes voluntários que vivem nas próprias comunidades. A capacitação ela é essencial, né, na formação de nossas lideranças. Então são pessoas simples da comunidade que se reúnem e que passam por diversas capacitações sobre alimentação saudável, sobre o próprio aplicativo, sobre o e-guia e diversas ações que a pastoral desenvolve. Então são momentos de formação, de conhecimento para que nossos líderes possam acompanhar melhor e desenvolver o seu trabalho junto àqueles que mais precisam. Aqui na comunidade Nossa Senhora Aparecida, na cidade industrial de Curitiba, 43 famílias são acompanhadas pela pastoral. Trabalho que começou em 1988, coordenado pela dona Geralda. Muitos dos encontros foram feitos na casa dela e sempre com o apoio da população. Nós não tinha recurso para fazer a sopa da pastoral e um ajudar com a coisa, outro com outra. E a gente seguiu o trabalho e graças a Deus. A Gislaine é uma das voluntárias. Para ela, o trabalho é muito gratificante. Você poder visitar as crianças, as famílias e ser bem recebida, as crianças te acolher. A Camila faz parte de uma das famílias acolhidas. Nesta casa simples, mora ela e 4 filhos. Segundo ela, o atendimento realizado é muito importante e sempre que precisou da pastoral, estavam de braços abertos para receber a família. Passa uma dificuldade, né? Porque tem enchente que dá aqui, a gente sofreu muito com enchente e eles ajudam a gente muito, muito assim. Eu e minha família somos bem recebidos ali na igreja, eles ajudam a gente, é muito importante.
isso é muito gratificante, só Deus. É gratidão a Deus e às famílias. Eu gosto muito. Sempre matérias especiais feitas pela nossa equipe de jornalismo aqui nessa sexta-feira, finalizando o mês de junho, e você acompanhando o programa Diálogo aqui na TV Evangelizar. Falando com a Jaqueline, assistente social e coordenadora da Casa de Nazaré. Jaqueline, eu queria que você falasse um pouquinho para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, sobre o trabalho da Casa de Nazaré. Qual é o trabalho que é desenvolvido lá? A Casa de Nazaré, ela é uma comunidade terapêutica, né, que acolhe mulheres que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas, né? O período desse tratamento, ele tem a duração de 9 a 12 meses e é um acolhimento voluntário. Então, a mulher que vai até a comunidade terapêutica, ela precisa desejar, ela precisa querer, né? Não adianta a família querer internar de forma obrigatória, precisa ser de forma espontânea da pessoa, né? Ela precisa desejar abandonar, né, o álcool e a droga, então precisa ter um desejo dela, né? Então é um internamento voluntário. E nesse período de 9 a 12 meses, quando elas estão lá, elas passam por diversas atividades, entre elas atendimento psicológico, atendimento com assistente social, atendimento psiquiátrico, além de outras atividades que são desenvolvidas, né? Como na área da educação física, na área da saúde e oficinas para que elas possam também se profissionalizar lá dentro, para que na hora que terminar o tratamento ela possa ser reinserida novamente dentro da sociedade. Então é para um público específico, mulheres. E quantas mulheres são atendidas no momento na Casa de Nazaré? Atualmente nós estamos atendendo 16 mulheres, mas a nossa capacidade é até 22 mulheres. Perfeito. Também estou aqui com o Rodrigo Cirino, assistente social do Marev. Rodrigo, conta um pouquinho para a gente qual é o trabalho do Marev. O Marev também é uma comunidade terapêutica, né, para dependentes químicos, fazendo esse trabalho desde março de 97. A gente acolhe todo aquele indivíduo que deseja o tratamento, como a própria Jaqueline disse, o tratamento é voluntário, então a gente parte desse pressuposto, né? O acolhido ele tem que querer estar e querer permanecer no Marev. E a partir daí é trabalhado biopsicossocial e espiritualmente a dependência química em si, né? A partir dessa convivência entre os pares, atendimentos psicológicos, com assistente social, pessoal da enfermagem, atendimento psiquiátrico e as atividades envolvidas, a gente tenta proporcionar esse tratamento para o acolhido. A gente percebe, né, Padre Dacílio, o trabalho das nossas entidades, ouvindo aí os nossos convidados, que é um trabalho que deveria ser feito pelo Estado e que hoje é feito pelas nossas entidades. Hoje, essa demanda que existe aqui na nossa região, as nossas entidades conseguem suprir essa demanda, Padre? Na verdade, é sempre uma busca, né? Normalmente as casas de recuperação nem sempre conseguem acolher todas as demandas, tudo aquilo que vem, que bate à nossa porta. Claro que também, nem todos aqueles que querem conseguem ingressar por várias razões. Às vezes, quem quer é a família, mas não é ele. Às vezes também ele não está disposto a conviver com aquilo que foi proposto lá como regra para permanecer lá e adquirir ferramentas de recuperação. Então, tem várias situações, né? Quando você fala que o Estado, de fato, o Estado deveria, né, assumir, propor, né, garantir a manutenção. Ele cria mecanismos também, né, para que as casas possam buscar. Mas não, assim, se as casas não se esforçarem, né, as casas de recuperação, se elas não se esforçarem para buscar esse sustento, ele não vem livremente. É sempre muito lutado, muito trabalhado para você conseguir honrar com todas as despesas que você tem com um ser humano lá por 9 meses, por exemplo, né? Então,
eu diria assim, não é fácil e tem sempre aquele trabalho que você começa, daí a pouco a pessoa vai embora. E aí você faz de novo com outro e vai fazendo. E queira ou não, você tem, por exemplo, para ingressar na casa, tem que fazer exames, tem todo um procedimento que isso é de praxe para entrar. E, de repente, a pessoa fica 1 mês ou 2 e vai embora, né? Então, seria muito bom se a gente conseguisse assim, ter capacidade para acolher toda a demanda, né? E, ao mesmo tempo, que também as pessoas conseguissem permanecer. Mas existem várias razões para não permanecer. É que o programa não nos permite discutir toda essa questão. Por que alguém não permanece? Por que ele quer ir embora de volta? O que aconteceu com ele? O que está mexendo com o seu inconsciente que faz com que ele abandone tudo aquilo, como às vezes abandonou a casa do pai ou da mãe ou da família, para ir para um outro espaço que é tão dolorido e tão sofrido? Agora o senhor me deixou curioso, né? Essas perguntas realmente nos intrigam e depois no finalzinho do programa a gente tenta tirar algumas palavrinhas aí do Padre Dacílio em relação a isso, porque vale a pena. A gente sabe que a reflexão é muito ampla, mas Padre Dacílio depois vai conversar um pouco com a gente sobre esse assunto, porque essas perguntas são perguntas que às vezes você faz aí na sua casa, né? Mas por que não continua? O que está acontecendo? O que passa na cabeça do meu filho, da minha filha, que ele não aceita esse tratamento? Padre Dacílio, no finalzinho do programa, vai estar conversando também com você. Sérgio Porto, coordenador do movimento Cristo Te Ama, o Cristima. Apresente para nós o trabalho que vocês realizam. O movimento Cristo Te Ama, né, está na Arquidiocese de Maringá há 27 anos. Né? Tudo começou na paróquia São Francisco de Assis, através do Padre Darcy e o finado Telmo, que trouxe o movimento de Londrina para Maringá, e lá onde tudo começou. Né? O movimento fala que é um movimento simples, um movimento pobre, mas ele é rico em cura e libertação. Né? Através da Paróquia São Francisco de Assis, a gente conseguiu chegar em 7, né, cidades e um distrito. Inclusive, a gente conseguiu levar o movimento para Goerê, na Arquidiocese de Goerê, aonde que já, né, conseguiu instalar uma casa de cooperação do Cristima lá, né? Foi uma missão árdua, né? Porque todo mundo é voluntário, como foi falado aqui, a gente não tem apoio de órgão nenhum, nós faz tudo no voluntário no 100%, né? E sair de Maringá, né, toda segunda-feira, às 5 horas da tarde, e para ir para Goerê, e retornar 1 hora, 2 horas da manhã, dando apoio e dando suporte. Hoje a gente vê que valeu a pena. Né? E a gente, como foi falado, a gente trabalha, né, com a finalidade de inserir tanto o dependente e tanto o familiar, né, para a comunidade. Por quê? Porque o dependente ele pode estar vivo, mas está morto espiritualmente. Então tem que ter algo que vai mexer a parte espiritual para ele nascer em Cristo. Então a gente trabalha com esse tripé básico, né, que é apostolado, que é a visita, a reunião de apoio, que é a reunião de grupo, e o curso de cura e libertação de 3 dias, como que vai ter esse fim de semana em Atalaia, no Dom Oscar Romero. Começa sexta, encerra domingo, né, às 16 horas com uma missa. Né? E a gente está com 4 cursos de cura e libertação de 3 dias, 4 cursos de 1 dia. Então, nós organizamos 8 cursos no ano na Arquidiocese de Maringá e trabalha em 4 cursos em Goerê, né? Com a equipe daqui, de 15 a 20 integrantes que vai lá dar suporte lá. Então, praticamente, a gente tem um retiro, né, por mês. Sim. 8 em Maringá e 4 em Goerê, se torna 12. Né? E o resultado é surpreendente. Né? Eu sou um dependente de álcool e droga em recuperação, né, que tive a oportunidade de conhecer o Espírito Santo de Deus através de um curso de cura e libertação, e ele fez uma nova criatura em Cristo. Maravilha. São depoimentos das nossas entidades, a Jaqueline representando a Casa de Nazaré. Jaqueline, queria que você falasse um pouquinho do dia a dia lá na Casa de Nazaré. Como que é o dia a dia das meninas que estão lá? Então, como o padre falou, né, nós temos normas e regras lá dentro, né? Então, existe horário para acordar, horário do café da manhã,
o horário das atividades. Na parte da manhã, a responsabilidade da manutenção da casa é delas, né? Então, elas que cozinham, elas que limpam a casa, né? Toda essa responsabilidade da organização são delas e, normalmente, elas realizam tudo isso na parte da manhã. Então, elas realizam a acupuntura, né, lá também. Além da acupuntura, tem atividades da parte da educação física, nós temos zumba, funcional, que nós sabemos que faz muito bem para a saúde mental, né, exercícios físicos. Nós também temos as atividades de voluntários que vão lá para dar aula de macramê, aula de bordado, aula de crochê. De certa forma, essas aulas elas são muito importantes porque elas podem fazer a própria renda, né? Muitas delas, por exemplo, depois das aulas, elas fazem os bordados, fazem os tapetes e mandam para a família. E a família faz a venda, né? Desse tapete, faz a venda desse artesanato para poder ajudar a família financeiramente, ajudar os filhos que estão fora da comunidade, né? Então, existem diversas atividades. Na parte da noite é mais livre, mas também temos algumas atividades religiosas na parte da noite. E depois o horário de dormir, né? Que é um horário cedo, porque elas acordam muito cedo. Então, é uma rotina muito cheia, assim. Todos os dias tem uma atividade diferente para elas realizarem. E além dos atendimentos psicológico, psiquiátrico, né? E com assistente social também. Por isso que a gente está fazendo questão de apresentar as nossas entidades, porque ninguém ama aquilo que não conhece, não é verdade? A gente sabe que as nossas entidades, como o próprio Padre Dacílio disse, precisam muito, muito mesmo do nosso apoio, nem sempre conseguem suprir aí as suas despesas, né, com os convênios que estão estabelecidos, seja com o município, com o Estado, e é por isso que você está conhecendo um pouco mais para que você possa sempre colaborar, ajudar. E, Rodrigo, lá no Marev, como que é o dia a dia de vocês? O dia a dia do Marev também não foge muito da rotina, eu acredito que tanto da Casa de Nazaré quanto do Recanto Mundo Jovem. Atividades pela manhã, espiritualidade, o autocuidado, que é o desenvolvimento, né, é a manutenção de todas as atividades feitas no espaço, reuniões de partilha e de sentimento, que é um atendimento psicológico em grupo. Na parte da tarde temos mais um pouco de autocuidado, atividades de lazer e os grupos que vão à noite no Marev como voluntários, como o grupo da catequese, de oração, grupo de louvor, que realizam todas essas atividades do Marev. Perfeito. Sérgio, como que as pessoas fazem que estão em casa para participar do Movimento Crisma também, para conhecer mais o trabalho de vocês e qual a metodologia que vocês utilizam, em especial nas reuniões? Então, para conhecer o Crisma, né, como foi falado, a gente está em 13 paróquias, né? Então, chega o pedido de socorro na paróquia, né, já encaminhado para o movimento. No caso especial, para mim, né, aí passa o telefone, a gente entra em contato e vai fazer esse apostolado que é a visita. Né? O movimento trabalha após curso de cura e libertação, 3 meses o dependente de álcool e droga em recuperação, né? Sem uso e abuso de droga nenhuma, porque para ser credenciado no movimento, você não pode beber nem champanhe, nem vinho, nada. É 100%. Tem que Zero. ser. Inclusive, hoje, eu estou indo na paróquia Nossa Senhora da Esperança, no Sarandi, credenciar 3 integrantes. Então esse é um requisito, não pode colocar bebida alcoólica na boca. Sim, não, para ser credenciado, para fazer parte, para trabalhar nos cursos de cura e libertação. Sei. Porque para mim falar de álcool e droga, eu vejo assim, para mim ter essa autoridade para falar, perfeito. Porque se eu trabalhar um curso de cura e libertação, tem que ser uma coisa, né? Não é remédio, o remédio é o Espírito Santo de Deus. Então, e ele age, né? Então, e assim que é o método do movimento cristiano. Então, para você ver, os frutos acontecem. Todos os cursos de cura e libertação acontecem os credenciamentos após de 3 meses. Vai ter esse hoje e vai ter um quinta-feira. Esses integrantes já vai para o curso de cura e libertação dia 9, 10 anos agora, já trabalhar. Eu já montei o retiro ontem de 3 dias, que é 36 momentos, ele já vai
falar. Ele já vai dar o seu testemunho de vida, de vida nova. Então, chegou na paróquia, né, pediu ajuda nesse movimento, como foi falado aqui. A necessidade de ir para uma casa de recuperação. O que a gente faz? Leva para o curso de colibertação, como vai ter agora. Após curso, a gente encaminha para a Chácara do Crisma, para o Mareve, para a Chácara Fazenda Esperança, né, que é uma bênção de Deus, que tem uma parceria bacana, e assim. Só que 99% não há necessidade de ir para as casas de recuperação. Após curso de cura e libertação e acompanhar nas reuniões de apoio, tanto o dependente e o familiar. Como já foi falado aqui. Se nós não tratar o familiar, o trabalho vai ser em vão. Porque o dependente adoece a família inteira. E a família ela é muito importante no tratamento do dependente. Isso que eles têm que entender. Você está conhecendo um pouco mais. Obrigado pela participação. Parabéns pelo trabalho, Sérgio. Amém. Obrigado eu. Casa de Nazaré. Jaqueline, por gentileza, como que o nosso amigo, nossa amiga conhece um pouco mais da Casa de Nazaré? Os contatos, por favor. O pessoal pode estar entrando em contato pelo nosso WhatsApp, né? 449-9159-1265, ou também pelo nosso Instagram, que é Casa de Nazaré MGA. Lá vai estar todo o nosso trabalho do dia a dia, a gente sempre está postando coisas novas e também podem estar acompanhando por lá. Maravilha, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho, tá bom? Muito obrigada. E também o Rodrigo, do Mareve. Como que a gente faz para conhecer mais o Mareve, Rodrigo? Quem quiser pode estar entrando em contato pelo WhatsApp 99118-2747, pelo telefone fixo 3026-2300 e acompanhando a gente nas redes sociais Mareve, @Mareve Facebook e CT Mareve Instagram. Obrigado pela presença. Eu vou para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho eu volto com mais convidados no nosso último bloco do programa Diálogo. Eu volto já já. Programa Diálogo de volta aqui na TV Evangelizar, hoje falando de forma especial sobre essa frente de apoio à recuperação de álcool e outras drogas, constituídas pelas comunidades que estão presentes aqui na Arquidiocese de Maringá, com a presença do Padre Dacílio, que está aqui junto com a gente, observando também todos esses depoimentos que estão sendo dados aqui das nossas entidades. Mais dois convidados com a gente, Rodrigo, ele que é secretário da Fazenda da Esperança. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui presente, né, representando a Fazenda Esperança e trazendo um pouco dela para o público em geral. E também o Wilson Rocha, que está representando aí o Recanto Mundo Jovem. Não é isso, Wilson? Isso, eu vim representar meus colegas de trabalho, né? Eles estão em triagem, né? Estão buscando mais pessoas para o Recanto, então eu tive que substituí-los. Tá certo, seja muito bem-vindo, muito bom ter a sua presença. E, Rodrigo, Fazenda da Esperança está presente no Brasil inteiro, né? Isso. A Fazenda da Esperança foi criada há mais ou menos 40 anos atrás, né? Esse mês de junho agora está fazendo essa efetiva data, né? E no Brasil e no mundo também, porque a Fazenda Esperança ela não está espalhada só aqui no Paraná, mas também em outros países, né? E mais específico na comarca ali de Jandaia, né? Onde a Arquidiocese ela pleiteia essa Fazenda da Esperança, esse aconchego para esses dependentes químicos. Vale lembrar que a dependência química ela é um dos pilares, né, da reabilitação do pessoal, só que também a Fazenda não engloba só essa questão da dependência química, mas também outras dependências como uso excessivo de meios eletrônicos, né, algum tipo de depressão, todo essa matéria que venha alcançar como um vício, né? Que venha atrapalhar no desenvolvimento intelectual, no desenvolvimento social, familiar de todos, né? A Fazenda Esperança ela tem um viés de estabelecer ali regras de campo, né?
onde o pessoal trabalha ali nos manejos da granja, às vezes trabalho com horta, marcenaria. É um modo de ali dentro, né, enfatizar alguns dons que cada um tem, para que após essa recuperação eles possam se encontrar em meio à sociedade e retomar alguns princípios, né, antes esquecidos por causa de alguns vícios, né? Wilson, você estava dizendo que os seus colegas estão lá fazendo a triagem no Recanto Mundo Jovem. Como que é esse processo de entrar para fazer parte da recuperação que o Recanto Mundo Jovem oferece? Sempre a família entra em contato primeiro, né, com o Recanto, né, com a assistência social, e agenda uma conversa, né? Por isso esse dia de triagem, né? Aí nesse dia vai a assistência social, a psicóloga e o enfermeiro para fazer uma entrevista geral, né? Para que cada um possa ter uma opinião sobre essa relação da pessoa, se realmente é necessário a internação, né? Tem casos que não é necessário, né? Tem pessoas que estão no começo ainda, a família já está desesperada, né? E já querem internar a pessoa. Então vai lá, mãe, mas o menino ainda, né, ainda pode encontrar outros recursos, né? Nós temos outros recursos na sociedade para que possa também ser cuidado, atendido, né? O Recanto é um internamento, então é um caso mais de pessoas que já estão, né, com vários anos na dependência, né? E aí a gente, nessa triagem, a gente procura tanto a questão familiar, né? A entrevista com a família também, né? Porque geralmente a família ela está doente junto com o dependente, né? E a importância fundamental da família presente, né? Então a gente já coloca algumas regras, né? Para que a pessoa entre, né? A família tem que estar presente no dia a dia da casa, né? Nas visitas que tem mensalmente, né? Uhum. Isso que o senhor está dizendo, padre, é importante, porque o pai e a mãe, às vezes ele está lá arrumando o guarda-roupa e vê lá na roupa do filho um cigarro de maconha, vê lá na roupa do filho uma pedra de crack e já se desespera. Meu Deus do céu, eu preciso mandar o meu filho para uma clínica. O que está acontecendo com o meu filho? Como que é esse processo, padre? Que na verdade assim, as pessoas elas se desesperam também por conta daquilo que elas trazem no seu imaginário, no seu inconsciente. Quando ela de repente se depara ali com o filho, com a possibilidade de fazer um caminho mais aprofundado no sentido de risco, ela fica desesperada porque ela fala assim, ela já enxerga o que vai acontecer no futuro. Uhum. Mas ela enxerga o que vai acontecer no futuro olhando para o passado. Se você analisar, boa parte dessas famílias tem lá ou um tio, ou um avô, ou um pai que fez uso de forma exagerada de algum tipo de substância e isso mexe, isso o deixou marcado, isso deixou traumatizado. Então as pessoas, elas já, quando o Wilson fala ali que às vezes não é o caso de internamento, e é verdade, existem outras ferramentas para serem usadas para que aquele adolescente, aquele jovem possa fazer um caminho, se assim ele quiser. E tem outra coisa, às vezes é a família que quer, porque ela está assustada, está com medo, mas o jovem está de boa. Fala, não, que isso, eu estou dando conta desse negócio aqui. Né? Está sob controle. Está tudo sob controle. Então não adianta querer interná-lo, que ele vai embora. Sim. Ele vai perder, ele vai jogar fora essa chance. E ele não vai poder voltar daqui 1 mês, daqui 2. Por mais que a gente entenda que precisamos dar uma nova chance, e a gente dá, mas no tempo certo. Uhum. Então, esse desafio, quer dizer, as pessoas elas ficam com muito medo, porque elas enxergam no dia a dia, às vezes na sarjeta, um andarilho, um dependente, alguém que fala, meu Deus, não é isso que eu quero. Para o meu filho, para o meu sobrinho, para o meu neto. Então, elas ficam apavoradas. Mas não tem que apavorar. A gente precisa olhar com mais calma para tudo e procurar uma solução, porque existem profissionais que podem dar respostas que vai ajudar. Qual é o caminho? É isso aqui? É ali? Por onde a gente pode caminhar? Eu recebo, vira e mexe, eu recebo pessoas, né, que vêm conversar comigo. Até casais que não tem nada a ver com o uso, teoricamente. Não tem nada a ver com o uso de dependência química,
e está lá com o menino usando. Aí eu vou perguntar, às vezes ele é adotivo. Não é que eu não posso adotar, eu posso, mas talvez ele trouxe dos pais biológicos, dos familiares biológicos, essa tendência, essa doença já que dispara. A gente não traz também, Rafael, a possibilidade de disparar um problema cardíaco? Sim. Ou neurológico, tal? De uma doença mental? Sim. Depende do contexto, depende dos acontecimentos. E as pessoas também que trazem essa propensão, num momento ou outro, ela pode, num contexto ou outro, ela pode disparar esse gatilho e começar a usar. Está vendo como é importante? Além de apresentar as nossas entidades, essa reflexão que o Padre Adaciles nos traz hoje é muito importante. Com certeza, depois você compartilha o nosso programa aí com seus amigos e familiares para que possam refletir junto com a gente. Rodrigo, a Fazenda da Esperança, o dia a dia de vocês lá na Fazenda da Esperança, aqui na Arquidiocese de Maringá, ela está localizada na cidade de Jandaia do Sul. Isso. Aqui na Arquidiocese fica localizado lá em Jandaia, né, na paróquia nossa. No Paraná, nós temos mais 3 Fazendas de Esperança, uma terceira masculina que está sendo criada e também tem uma feminina. Então, o tratamento é específico, né, para o sexo, né, mas não é feito na mesma fazenda. Então, há direcionamentos específicos para cada fazenda, né. O dia a dia ali, como dito, próprio nome diz, Fazenda da Esperança, há um viés mais um pouco ali, alguns cuidados, né, agrícolas ali no meio da fazenda, né. Também vale ressaltar que o público ali que nós acolhemos do início, né, jovens de 14 anos a senhores, né, de 60 anos de idade, né, com esse viés de restabelecer princípios já inerentes a cada um ou criar alguns princípios que eles não tenham, né, de uma forma para demonstrar esse carisma da fazenda e readaptar ou adaptá-lo eles a uma nova realidade de vida, né? Saindo desse viés do uso, né, que ele está em risco, né, propriamente dito, e ocupar ele novamente na sociedade. Wilson, o jovem, ele passou pela triagem, ele foi aceito, foi visto que é necessário o internamento. Como que vai ser o dia a dia dele lá no Recanto do Jovem? Primeiro, na chegada já tem um pouco de dificuldade, né? Por quê? Porque ninguém quer ficar internado. Realmente ninguém quer sair da sociedade e ficar internado. Mas a necessidade faz com que ele perceba isso, né? Então, no começo é sempre muito, muito difícil, né? Porque para ele é difícil, né? Não é a questão, porque a gente sempre acolhe do melhor jeito possível, né? A nossa equipe é uma equipe muito humana, né? Olha, assim, a gente, depois que termina o tratamento, a gente continua ainda tentando olhar com carinho aquele ser humano que saiu, né? Então, quando ele chega, ele é respeitado, ele é cuidado, né? Mas é um processo, né? É um processo até ele se encontrar, né? Olhando de novo para si como ser humano, né? Porque ele chega lá desfigurado como pessoa, né? A droga faz com que ele não se enxergue como ser humano, né? E geralmente acontece muito, né? E as pessoas julgam muito porque tem muito retorno, né? A pessoa recai demais, né, na droga, né? Então, às vezes, a terceira, quarto internamento da pessoa, né? Então, isso para ele já é uma dor profunda, né? Fala assim, nossa, de novo, né? Vou recomeçar de novo. Mas isso é importante no nosso trabalho, nossa missão, né? Não importa quantas vezes cair, quantas vezes você pode levantar, né? Com certeza. Como que faz para entrar em contato com o Recanto do Jovem, conhecer? Claro, fica à vontade, fica à vontade. Se não fosse a Taíra, eu estava perdido. Então, assim, o telefone no WhatsApp é 98 40 16 96 1. E o telefone do Recanto, né, para entrar em contato, principalmente com a assistência social, 32 76 38 40. Se você nos permitir também, né, eu tenho um Pix que pode ajudar também. Claro, a gente vive. Tem que aproveitar as oportunidades, né, padre? É assim. O Pix é 04 200 654 1000 ao contrário 10. E importante também a nota Paraná, né?
que tem nos ajudado, auxiliado na nossa manutenção, né? A gente sempre vê as caixinhas aí, no mundo jovem, é importante, gente. Às vezes cai no esquecimento, isso foi bom o Wilson lembrar, às vezes a gente estava tão acostumado de deixar as notinhas, depois vai perdendo esse hábito, isso tem ajudado muito, né, as nossas entidades. Graças a Deus, assim, é o que tem nos fortalecido, né? Rodrigo, passa por gentileza o contato para entrar em contato com a Fazenda da Esperança e conhecer mais esse trabalho. Isso, perfeito. Como já posto anteriormente, né, a fazenda fica localizada no município ali de Jandaia do Sul. Qualquer dúvida é só jogar o nome nosso nas redes sociais, né, no Google praticamente, que vai sair o nosso canal, né, número para contato. Mas ressaltando, o nosso DDD lá é 43 99653 6488 e também outro ramal pode ser 43 92001 7485. Muito obrigado pela presença, Rodrigo. Obrigado pela presença, Wilson. Obrigado. Eu vou trazer uma matéria. Na sequência, a gente finaliza com o Padre Adacílio. Veja só. O céu de Rio Branco do Ivaí, no noroeste do Paraná, ficou ainda mais bonito neste fim de semana. E o que tinha lá em cima chamou a atenção de quem estava embaixo. Foi impossível não parar para observar os balões. Mas se para quem estava no chão ver os balões voando era só entretenimento, para quem estava em cima era mais que isso. Rio Branco do Ivaí realizou seu segundo festival de balonismo e 5 equipes vindas de outros estados participaram da competição. É escolhido o local da decolagem e o do alvo. A decolagem tem que ser feita num raio de 1 km a 1,5 km do alvo. Ganha o que ficar com as marcas mais próximas, então são 3 dias de competição. Daí no final do terceiro dia, né, à volta da hora do almoço mais ou menos, é feita uma somagem, né, dos pontos e daí quem ganha é o que atingiu o maior número de pontos. O festival já entrou para o calendário de eventos turísticos do município. O balonismo, claro, vem somar, porque atrai muitas pessoas para Rio Branco. E a gente tem já esse trabalho efetivando já com as caminhadas, com o cicloturismo, com as equipes de off-road que sempre estão passando em Rio Branco e também gerando emprego e renda. E de forma especial, esta edição ficará para sempre na memória de Dona Maria. Aos 73 anos, ela finalmente conseguiu realizar um desejo antigo. O primeiro voo de balão foi um presente de aniversário. As emoções é muitas, né? E lá de cima de ver a natureza, ver o tanto que Deus é bom para conosco, né? E para quem não conseguiu viver a experiência de voar pelos ares, o festival trouxe a possibilidade do voo cativo, que é quando o balão fica ancorado. A altura que ele vai atingir depende do tamanho das cordas que estiverem segurando ele. O balão não vai voar, mas vai sair do chão. E já dá para sentir um pouquinho da emoção que é viver essa experiência de um voo de balão. Experiência que o Alberto viveu. Ele e a esposa Andréia percorreram cerca de 750 quilômetros de Kombi de Santos, em São Paulo, até o Vale do Ivaí, em busca de novas emoções. Os dois vão lembrar do balonismo em Rio Branco do Ivaí para sempre. Beto voou de balão pela primeira vez. Como a gente está acostumado a decolar com parapente, é completamente diferente. O voo é espetacular. Andréia foi além. Pela primeira vez, ela saltou do balão de parapente. Boa! Boa! Geralmente a gente decola de uma rampa e pousa em algum lugar seguro. Então já o fato de pular do balão foi um desafio bem importante. Assim, eu gostei muito, foi muita adrenalina e curti demais. Outros atletas também aproveitaram os voos de balões para fazer saltos. Um deles foi o piloto de base jump Bruno Mendes, de Londrina. Foi um final de semana de aventura, adrenalina e emoções.
Programa Diálogo aqui na TV Evangelizar. A gente está finalizando o nosso programa especial deste mês de junho, trazendo para você um tema importante de reflexão. O Padre Adacílio está aqui com a gente. Padre, uma das questões que o senhor deixou no ar aqui para a gente e que intriga bastante, com certeza, o nosso amigo, a nossa amiga que está em casa. Quando a gente vê um jovem, às vezes algum familiar aí já passou por isso, que vai para uma clínica, vai para uma entidade e ele não consegue ficar, ele fica 2 meses, fica 1 mês e ele sai. Por que ele sai? Por que ele não consegue concluir o tratamento? O que acontece, padre? Às vezes a resposta a gente não tem ela assim de pronto, mas se você analisar um pouco o histórico da família, você vai entender que existem razões. Primeiro, por que eu me desequilibrei a tal ponto para começar a fazer uso de determinadas substâncias e me perder? Porque aparentemente eu caminhava bem até uma certa idade. Ou a partir de uma certa idade disparou um gatilho, eu comecei a fazer uso dessa substância e me perdi. E aí eu vou para uma casa de recuperação, quer dizer, eu estava na rua sofrendo, às vezes apanhando, sendo abusado, passando frio, passando fome. E aí eu vou para uma casa de recuperação, onde eu sou muito bem cuidado. Eu ganho ferramentas para lidar com as minhas dores, com os meus problemas emocionais. Eu consigo encontrar uma chance de me religar com a minha família, de restabelecer vínculos. O Recanto, por exemplo, não solta a mão de ninguém, não. Quando vai lá, a gente acompanha e depois também a gente está ligado, querendo sempre ajudar. Aí a pergunta é, por que a pessoa, mesmo enxergando que tem todo esse caminho, ela vai embora? Primeiro, depende da trajetória que ela já fez até ali. É como se eu tivesse a boa parte da minha vida, isso pesasse demais, para eu mudar de uma hora para outra. Outra coisa, meus pais, meus avós, meus tios, os meus ancestrais, quais eram os usos que eles faziam, né, desse tipo de substância? Ou, por exemplo, alguém que foi para a rua, ele se tornou um andarilho e um usuário. Quando você olha para a história, começa a conversar, você vai entender que alguém da família dele era andarilho. Pode não ter sido usuário, mas era andarilho. Uhum. Ele faz o uso para virar um andarilho. Existe um outro motivo ali por trás, de herança mesmo, de fazer igual a quem está lá atrás. Ele não sabe por que ele está fazendo isso. Então ele sente uma vontade de voltar para a rua. Para ele faz mais sentido. Você já viu, por exemplo, dá uma casa para o andarilho. Dá para ele uma casa nova. Ele não vai usar essa casa. Porque não faz sentido para ele uma casa. Faz sentido o trecho, a rua. Você fala, mas então não tem cura? Tem. Porque o que a gente precisa olhar é exatamente para a causa, para a razão. Por que ele entrou nessa? Qual foi o motivo? Às vezes é a ausência de pai. Às vezes é fidelidade a quem muito fumou, ou quem muito bebeu, ou quem muito fez uso de substâncias. Tem muita situação para a gente olhar. Um dia, se vocês quisessem, eu gostaria de bater um papo sobre essas coisas, assim. Perfeito. Né? Porque ajuda as pessoas a entenderem por que será, né? Como é que um pai chega para falar comigo, um casal, com um filho adotivo, e eles não entendem. Nós demos tudo. Essa criança foi adotada com 1 ano, com 1 mês, e nós demos tudo para ele. Como é que ele foi, aos 15 anos, entrar no mundo da droga? Eu sempre digo, filho de peixe, peixinho é. Ele não é filho desse casal. Esse casal não tem, teoricamente, eu falo teoricamente, porque quando eu começo a olhar e pergunto para o casal, eles têm problemas lá atrás. Não eles, mas um tio, um avô usou. Por isso que ele acolheu aquela criança. Faz um sentido tão doido você encontrar com alguém que é semelhante a você ou que traz algum traço parecido. Eu sei que essa história é muito complexa, tá? Mas é isto. Por que aquele casal se assusta com aquela criança que depois de crescer começou a usar? Porque, na verdade, a criança traz toda a herança emocional, genética,
de quem o gerou. E se ela já foi adotada, é porque quem o gerou não conseguiu cuidar. E se não conseguiu cuidar, tem uma razão para não ter conseguido cuidar. Às vezes é a drogadição, às vezes é a prostituição. Então, essa criança traz essa dor já. E um dia, quando ela tiver a idade daquele pai ou daquela mãe que se perdeu, ele tem propensão a se perder também. Não é que vai ser batata, vai depender do contexto. Minha gente, nós vamos ter que abordar esse tema em um próximo programa, com certeza. Padre Darcílio tem muito a contribuir e nos ajudar nessas reflexões. Padre, muito obrigado pela presença, obrigado por nos ajudar a iniciar essas reflexões tão importantes no dia de hoje e a sua bênção para todos que nos acompanham. O Senhor esteja com todos vocês que estão nos acompanhando, com certeza Ele está no meio de nós, que por intercessão de Nossa Senhora da Glória, venha sobre todos vocês, sobre suas famílias, seus projetos e sonhos, e sobre aqueles, em especial, que fazem uso de algum tipo de dependência psicoativa, que é dependente, que precisa de recuperação, que venha a luz e a bênção de Deus, que é Pai, e é Filho, e é Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Padre. Estou à disposição. Padre Darcílio junto com a gente, encerrando o programa de hoje. Obrigado a você pela companhia, excelente final de semana. Deus abençoe você e toda a sua família. Um grande abraço. Até lá.